Falar sobre a origem do primeiro ser vivo. A primeira corrente de pensamento sobre isso, e a que durou mais tempo, foi a da geração espontânea, ou da abiogênese. O defensor mais famoso dessa teoria era Aristóteles, que falou sobre isso há mais de 2000 anos. E ela foi aceita até meados do século XIX. A abiogênese, então, ou geração espontânea, é a corrente que acredita que a vida tem uma origem não biológica. Ela soa bastante estranha para a gente hoje, mas ela era muito natural para as pessoas que viviam nessa época. E por que eu digo que ela parece estranha para a gente hoje? A base dela era que coisas não vivas tinham um princípio vital. E através desse princípio, coisas vivas poderiam surgir. Então os sapos surgiam não através de outros sapos, mas eles surgiam espontaneamente através do lodo dos lagos. As moscas não nasciam no lixo porque os ovos delas foram colocados ali. Elas surgiam espontaneamente porque o lixo tinha o princípio vital para o surgimento das moscas. E tinha até umas coisas meio absurdas como receitas para fabricar ratos. Você junta uma camisa, essa camisa não pode estar limpa, tem que ser uma camisa suja e fedida, porque o princípio vital está no suor da camisa. Você coloca toda essa roupa em um canto escuro e junto com sementes de trigo. E o resultado é que em 21 dias você tem ratos novinhos. Hoje é muito absurdo para a gente porque a gente sabe, os ratos vieram de fora e bastava que alguma pessoa ficasse olhando para ver isso. Mas o que faltava era essa noção de controle, de metodologia científica. E era assim que as pessoas viam o mundo. Tudo aquilo era natural para as pessoas da época e ninguém contestava nada. Até que surge um italiano chamado Francesco Redi, que ouve dizer que caçadores evitam que moscas pousem sobre a carne que eles acabaram de caçar. Isso faz com que a carne dure mais sem o surgimento de larvas. Ele para pensar naquilo e percebe que as larvas não surgem espontaneamente na carne, como se acreditava na época. Elas aparecem ali porque as moscas colocam ovos sobre aquela carne. Só que não bastava ele perceber isso daí, ele precisava provar para os outros. Então ele elaborou um experimento. Ele pegou alguns potes e colocou pedaços de carne dentro de cada um. Alguns potes ficaram abertos, enquanto outros ele fechou com uma tela fina, que impedia que as moscas chegassem até a carne e depositassem os seus ovos ali. Qual foi o resultado desse experimento? Depois de pouco tempo, os potes que tinham ficado abertos estavam cheios de moscas e de larvas. E os outros potes que tinham ficado fechados não tinham nenhuma larva. Dessa forma, ele comprovou que as larvas vinham de fora, através das moscas. Mas ele tinha dois problemas. O primeiro é que ele estava lidando com crenças muito fortes. Então, as pessoas que acreditavam na abiogênese, na geração espontânea, iam tentar se prender a alguma coisa para continuar acreditando naquilo. E elas de fato encontraram uma coisa para se apegar. Na mesma época, inventaram o microscópio, que consequentemente descobriram os micro-organismos. E ninguém acreditava que organismos tão pequenos eram capazes de se reproduzir. Então, se eles não conseguem se reproduzir, com certeza eles são gerados espontaneamente. Isso daí fortaleceu a teoria da geração espontânea e acabou fazendo com que o Francesco Redi não conseguisse o seu objetivo, que era provar que a abiogênese não existe. Ele provou que as moscas se reproduzem. Legal, mas fracassou em derrubar a abiogênese. Ficou todo mundo convencido então de que a geração espontânea existe e por um bom tempo não se falou mais nisso. Alguns experimentos começaram a surgir com micro-organismos, tentando provar que eles de fato surgem espontaneamente. Um cientista chamado John Needham fez uma série de caldos nutritivos. O que é um caldo nutritivo? É uma sopa. É uma mistura de água com vários nutrientes. Então ele pegava um frasco, enchia com um caldo nutritivo, aquecia esse caldo e fechava o frasco. Depois de um tempo ele percebia que surgiam micro-organismos naquele meio, provando que eles surgiram espontaneamente. Esse experimento dele tinha falhas, porque ele não fechava direito os frascos, e além de não fechar direito, aquele material já estava contaminado, ele tinha micro-organismos e eles só continuavam a crescer naquele ambiente. Quem percebeu isso daí foi o Lázaro Spallanzani, que resolveu repetir os experimentos dele. Mas agora, ao invés de aquecer um pouquinho esses frascos, ele realmente fervia aquele caldo nutritivo. Ele botava a sopa para ferver. Quando ele fazia isso, ele matava todos os micro-organismos que estavam presentes dentro do frasco. E logo depois de ferver, ele lacrava os frascos. Então ele matou os micro-organismos que estavam dentro e fechou para não entrar mais nenhum. O resultado é que não crescia nada mesmo. Passavam dias, semanas, meses e os frascos continuavam sem estragar.
Ele ficou muito contente com o resultado, mas também não conseguiu derrubar a biogênese porque alegavam que, através da fervura, ele estava destruindo o princípio vital presente no caldo e que era fundamental para que a vida surgisse. Então acusaram ele de estar fazendo o experimento errado. Quem veio para resolver esse problema foi Louis Pasteur, um cientista francês que fez um experimento bem parecido com o do Lázaro Spallanzani. Ele estava realmente determinado a provar que os micro-organismos não surgem espontaneamente no caldo nutritivo, mas que eles vinham de fora através do ar. Ele fez isso através de um experimento muito famoso, que você precisa conhecer, que é chamado de frasco pescoço de cisne. Como é que era isso? Ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo dele, assim como o Spallanzani tinha feito, só que ao invés de fechar o frasco, ele colocou um pescoço curvo, que é o chamado pescoço de cisne. O que esse pescoço fazia? Por ser inclinado para baixo e por ter uma curva, ele impedia que os micro-organismos que vêm do ar entrassem, subissem e acabassem contaminando o caldo nutritivo. Eles ficavam retidos naquela curva ali de baixo. Então o pescoço de cisne funcionava como um filtro que eliminava os micro-organismos do ar. Ele ferveu esse caldo e aí nesse momento falaram, não adianta. Pode ferver, você vai estragar o experimento, você vai eliminar o princípio vital do caldo e não vai crescer nada aí. Ele deixou o pessoal falar, foi fazendo o experimento dele. Ferveu aquele caldo, deixou ele esfriar e foi passando o tempo. Passaram alguns dias, algumas semanas e o caldo ficava intacto. Não estragava porque, através da fervura, ele matou todos os micro-organismos. E o tubo curvo, o pescoço de cisne, impedia que os micro-organismos entrassem e contaminassem aquele caldo. Depois de muito tempo, já estava todo mundo convencido de que não ia crescer mais nada. Pasteur foi lá e quebrou o tubo curvo. Com isso, ele permitiu a entrada dos micro-organismos que vinham através do ar. E em menos de 48 horas, aquele caldo nutritivo, que falaram que ele tinha eliminado o princípio vital, estava forrado de micro-organismos. Aí nesse momento ficou muito difícil para continuarem acreditando na geração espontânea. E Louis Pasteur conseguiu fazer o que ele queria, comprovar a biogênese. É só um A aí, mas a diferença é grande. O que isso significa? Significa que todo ser vivo tem uma origem biológica. Todo mundo ficou convencido de que a geração espontânea era furada, passaram a aceitar a biogênese e não se falou mais nisso. Até que depois de um tempo surge um questionamento bem justo. Se todo ser vivo se origina de outro ser vivo, quem foi o primeiro? Aí todo mundo ficou meio sem graça, sem saber o que responder, e surgiu um outro grupo de teorias. Um grupo achava que a vida vinha de fora da Terra. Essa teoria era conhecida como panspermia cósmica. Só que a gente não está falando aqui de extraterrestre, humanoide, chupa-cabra, ET Bilu, nada disso. A vida teria vindo de uma forma muito simples, algo semelhante a uma bactéria trazida por um meteoro. Essa teoria tem uma série de problemas. O primeiro problema é que ele não explica a origem da vida. Ele só transfere para outro lugar, para fora da Terra. E a dúvida continua. E como a vida surgiu lá? Outro problema é que se ela foi trazida através de um meteoro, esse organismo no meio do caminho sofreu ação de muita radiação, de variações de temperatura extremas, e a hora que chegou na Terra, ele ainda teve que resistir ao impacto do meteoro, que é enorme, causa tsunami, causa extinção de dinossauro, causa um monte de efeito no planeta inteiro. E essa bactéria que estava lá no centro de tudo isso tem que ter sobrevivido. É uma hipótese meio absurda, então não dá para considerar isso como sendo uma hipótese viável. Então assume-se o seguinte, a vida surgiu no planeta Terra. E se ela começou aqui, a gente vai ter que identificar, mapear qual o cenário desse acontecimento. Como é que era a Terra naquela época? A Terra era uma rocha muito quente, instável, cheia de vulcões ativos, não tinha um céu azul, uma paisagem bonita como a gente conhece hoje. A atmosfera era composta por vapor de água, hidrogênio, metano e amônia. A amônia é aquele gás que é liberado na decomposição da urina. É aquilo que faz um banheiro ficar fedido. E o metano é aquele gás que é produzido na digestão dos animais. Ou seja, o planeta Terra parecia um banheiro químico depois do carnaval. Úmido, quente, sujo e peidado. A água que tinha aqui estava o tempo todo evaporando, porque as rochas eram muito quentes. Então tinham tempestades muito fortes. Tempestades com muitos raios e, além disso, a gente não tinha uma camada de ozônio que filtra os raios ultravioleta, então a radiação solar era intensa. Exatamente essas condições que parecem muito inóspitas que promoveram o surgimento da vida. Um russo, Alexander Oparin, ele desenvolveu a seguinte teoria.
Esses compostos inorgânicos que estavam presentes na Terra, através de reações químicas promovidas pelos raios e pela radiação ultravioleta, teriam formado compostos orgânicos. Até aquela época, eles definiam compostos orgânicos como sendo aqueles produzidos por seres vivos. Então isso foi uma ruptura importante. Ele falou, não, esses compostos podem se formar sim, naturalmente no ambiente, sem a ação de um organismo vivo. E por que isso é importante? Foram exatamente esses compostos que começaram a se juntar e formar moléculas muito maiores. Primeiro aminoácidos, os aminoácidos se combinavam para formar proteínas e uma variedade muito grande de compostos orgânicos foi sendo formada. Quem provou isso daí foi Stanley Miller, que fez um experimento reproduzindo as condições da atmosfera da Terra na época e ele conseguiu sintetizar em laboratório em poucos dias aminoácidos. O experimento que ele fez foi esse daqui. Então ele colocou água, colocou hidrogênio, amônia e metano. A água começava a aquecer nesse primeiro recipiente aqui de baixo. Ela evaporava e passava por um balão que liberava uma série de descargas elétricas, simulando os raios. Depois de passar por lá, o vapor de água descia e condensava, simulando a chuva, e voltava para o sistema. Em uma semana, essa água começou a ficar com uma cor amarronzada. E quando pegaram para analisar esse material, viram que tinha uma série de compostos orgânicos, entre eles aminoácidos. E isso provou que compostos orgânicos podem ter se formado nessas condições da Terra primitiva.